né? E eles pontuam 3 principais áreas. A primeira delas seria investimentos nas áreas de energia renovável e preparação para eventuais futuras pandemias. A segunda delas seria a necessidade de segurar, né, de seguros. A gente interrompeu essa entrevista, Tauan, perdão, porque o Palácio de Buckingham acaba de anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. A monarca tinha 96 anos de idade. Hoje pela manhã, o Palácio havia informado que ela estava sob supervisão médica. Imediatamente, todos os familiares mais próximos da rainha se deslocaram até a Escócia. Elizabeth passava o verão no país. Pela primeira vez na história, ela nomeou o novo premier na residência de Balmoral. Segundo um porta-voz da Polícia Real, devido a problemas de mobilidade, Elizabeth decidiu permanecer na Escócia. Tradicionalmente, a monarca recebe os novos chefes de Estado no Palácio de Buckingham, em Londres. Elizabeth II assumiu o posto de rainha em 1952 e se tornou a monarca a ficar por mais tempo no poder. Heródoto Barbeiro, uma notícia triste, com certeza hoje um dia histórico. A gente acompanha, né, toda a trajetória da rainha, que perdeu o marido em abril do ano passado, certamente sentiu, né? Mais uma notícia muito triste, um dia histórico. Sem dúvida. Kelly, tem mais algumas coisas interessantes para que o nosso público possa acontecer. Essa senhora não é apenas a rainha da Inglaterra. Essa senhora é a chefe da igreja do Reino Unido. Ela é chefe da igreja? É. Ela é chefe da igreja porque na Inglaterra, desde a época, o pessoal já viu isso na televisão, do Henrique VIII, o rei é, ao mesmo tempo, o chefe da igreja anglicana. Você vai dizer, mas ela atua na igreja anglicana? Atua? Não. Quem atua na igreja é um arcebispo. É ele que dirige, chamado arcebispo de Canterbury. Mas essa senhora que nós estamos mostrando, ela acumula não só o título de rainha da Inglaterra, tem outros títulos também. Mas eu acho que é interessante a gente lembrar que uma pessoa, ao mesmo tempo, tem um título leigo, rainha, e tem um título religioso. Essa mulher é a chefe da igreja anglicana da Inglaterra. Portanto, ela tem uma importância extraordinária. Eu não acredito que haja outro soberano no mundo, pelo menos no mundo atual, salvo engano, que tenha ao mesmo tempo essas duas ações consecutivas. Ou seja, de ser rainha e ao mesmo tempo chefe de uma igreja. A igreja anglicana tem, inclusive, aqui no Brasil. Nós temos várias igrejas anglicanas paradas aqui pelo Brasil e pelo mundo também. Pois é. Então a Inglaterra perde, a igreja anglicana também perde a sua chefe, que é Elizabeth II, viu, Kelly? Nós estamos com imagens ao vivo do Palácio de Buckingham, em Londres, bandeira a meio mastro já. Certamente o número de pessoas deve aumentar a partir de agora. Com certeza todo o Reino Unido mobilizado. A monarquia britânica perde uma líder que ficou o mais tempo no poder. São 70 anos de reinado. Esses 70 anos foram completados em 6 de fevereiro de 2022, desse ano. Nós acompanhamos, inclusive, aqui ao vivo, na Record News, fizemos uma cobertura extensa sobre esse jubileu de platina. E hoje, realmente, Heródoto, o Reino Unido perde essa monarca extremamente popular e carismática, porque não só nas cores das roupas, nas aparições públicas, a Elizabeth II também, quem conviveu mais perto, apesar de toda a formalidade exigida pelo cargo, tinha um senso de humor nos bastidores. Inclusive, há quem diga que ela fazia grandes imitações de artistas e ela foi cativando o público, passando por momentos complicados, mantendo a monarquia de uma forma realmente que o desafio vai ser grande para o sucessor agora, o príncipe Charles, que nós acompanhamos também, que nos últimos meses, desde junho, inclusive, foi veiculada essa notícia. A gente trouxe aqui na Record News, durante nossa programação, que o príncipe Charles estaria sendo preparado já para assumir o cargo, uma vez que a rainha já
estava com 96 anos de idade, com a mobilidade reduzida, dificuldade em comparecer a alguns eventos que eram tradicionalmente feitos com a presença da Rainha Elizabeth II. Então, nos bastidores já havia essa informação de que o príncipe Charles estaria sendo preparado de uma forma mais ativa, comparecendo inclusive a alguns eventos oficiais. Mas fica realmente agora uma tarefa um tanto quanto difícil, uma vez que a Rainha Elizabeth é extremamente conhecida no mundo todo, uma pessoa muito popular. Não sabemos ainda se o príncipe Charles vai conseguir alcançar, né, Heródoto, toda a popularidade de Rainha Elizabeth II. E tem mais um detalhe ainda, Kelly. Pode ser que ele abdique. Pode ser que o príncipe Charles, não é possível que ele não esteja preparado. O homem está com 70 anos de idade, deve estar. Mas ele pode simplesmente abdicar para o seu filho. E pode assumir o neto, um dos netos dela, não sei exatamente qual. Mas pode não necessariamente ser o príncipe Charles. Isso é uma coisa que ainda vai ser resolvida. Haja visto que o cerimonial é muito complicado, complicadíssimo, para ter uma ideia. Cerimonial como esse leva dias e dias e dias. O funeral leva dias e dias e dias. Quando a princesa Diana morreu, acho que o pessoal está lembrando. Foi um cerimonial que também durou muito tempo. Fazia parte, de certa forma, ainda da família real britânica. Então isso ainda é tudo conjectura. Pode assumir o Charles? Teoricamente sim, ele é o herdeiro. Mas pode não ser ele também. Ele pode renunciar em favor de um dos seus filhos e assumir, por exemplo, o mais jovem, como era a Elizabeth quando assumiu o poder em 1952. E olha, 1952 era um período em que o país dela, o Reino Unido, estava numa crise econômica tremenda. A Inglaterra ainda estava tentando se recuperar em 1952 de tudo aquilo que ela gastou e tudo que foi destruído durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou em 1946. Então ela conviveu com essa recuperação econômica da Inglaterra, a transformação da Inglaterra numa das grandes potências nucleares do mundo. É bom saber que a Inglaterra é um país nuclear. É bom saber que a Inglaterra conquistou na ONU uma daquelas 5 cadeiras que a gente já explicou aqui outro dia, que tem direito de veto porque é membro permanente da ONU. Só tem 5 países: a Inglaterra, a França, a Rússia, os Estados Unidos e a China só. A Inglaterra é uma delas. Por aí a gente tem uma ideia do poderio, da importância que tem a Inglaterra no mundo. E ela conviveu durante todo esse período de recuperação e transformação da Inglaterra numa grande potência. A ponto, do mundo inteiro hoje está olhando, está se solidarizando e está inclusive recuperando uma parte da história da própria Inglaterra e do Reino Unido em função da morte dela. Uma senhora que tenha 96 anos de idade. Que, aliás, uma coisa que eu queria lembrar, Kelly. Quando teve a Olimpíada de Londres, você se lembra disso ou não? Sim. Você lembra que ela pulou de paraquedas? Aí eu não lembro não, Heródoto. Eu lembro. Eles fizeram, logicamente foi uma montagem. Mas ela, inclusive, conversa com o 007. O ator, claro, né? O James Bond. E eles, então, simulam que ela pulou de paraquedas. Imagina, nessa época ela já tinha 90 anos, 90, já tinha uns 85 anos de idade. Mas com a senhora de 85 já deve pular. Mas você vê o seguinte, ela, como você colocou, ela é tão popular que ela deu uma demonstração de participação dos Jogos Olímpicos de Londres. Aliás, nós cobrimos aqui pela Record News. Tivemos a oportunidade de participar aqui na Record News com outras pessoas. E isso deu, assim, uma coisa extraordinária, uma coisa... As pessoas sabiam que era uma brincadeira. Sim. Mas ela colaborou com isso, espontaneamente. O que fez ela ainda muito mais simpática, né, do que ela realmente, do que ela sempre foi. E mais um detalhe, Kelly. Ela, inclusive, tem uma linha do metrô em Londres, não me lembro exatamente qual agora, que é em homenagem a ela. Uhum. A linha se chama Jubileu. Por quê? Porque foi comemorado naquele ano da Olimpíada em Londres o jubileu do reinado dela à frente do trono britânico. Então veja quanta coisa ela tem essa ligação, e talvez seja por aí que a gente possa entender e explicar a atenção que o mundo está tendo. Já estava tendo, mas está tendo muito mais nesse momento, quando você lembrou agora há pouquinho, as fontes oficiais disseram e comunicaram que a Rainha Elizabeth II morreu.
Olha, inclusive, quem chega aqui com a gente ao vivo é o Renato Vieira, doutor em comunicação, também especialista em realeza britânica, porque